Eita, que a gargantinha está ralando. Porque muda esse clima, a gente fica assim, né? E aí o clima não sabe se esquenta, se esfria, se esquenta, se esfria. Mas eu acho bonito, voz rouca. Acho elegante. Queria que ficasse sempre assim. Bom dia, tudo bem? Vamos entrando. Que a mensagem de hoje eu vou contar um pouco da história de Lázaro, sobre o milagre que o Senhor fez. E nessa história nós vamos aprender sobre propósito e sobre a gratidão, que é algo que nós devemos viver na nossa vida. Devemos caminhar sempre com gratidão, sempre buscando viver com propósito, com intenção e não deixando a vida nos levar, sabe? Como o Zeca Pagodinho. Ai. Tá um pouco mais desafiador falar aqui hoje, mas vai dar tudo certo. Bom dia, mãezinha, bom dia, Ju. Hoje vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu tô quase sem voz. Falei que eu acho bonito voz rouca, mas voz rouca não sem voz, né? Então a mensagem de hoje, eu vou contar para vocês um pouco sobre a história de Lázaro e o que a história de Lázaro nos ensina. E a história de Lázaro, ela nos ensina a caminharmos com propósito. Ela nos ensina a sermos mulheres gratas, a realmente praticarmos a gratidão. Então eu vou esperar só mais um minutinho ali pra gente fazer uma oração, para poder estar começando a nossa mensagem. E eu fico muito feliz por quem está aqui, quem está ouvindo esse devocional. É algo que o Senhor colocou em meu coração e que por muito tempo eu tive um pouco de medo, sabe? De não estar fazendo certo, de não estar agradando a todo mundo. Aí eu fiquei pensando, o que será que vão pensar? Mas aí o Senhor colocou isso no meu coração. Por que eu estava com essas angústias, com essa preocupação com o que o outro vai pensar? Sendo que o que eu vou levar para o outro são palavras de salvação. São palavras do bem, palavras que vêm do Senhor e que podem transformar muitas vidas, assim como a minha foi transformada. Então eu vou fazer uma oração para a gente fazer a abertura e aí eu vou dar a mensagem para vocês. Com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai, eu sou imensamente grata porque o Senhor hoje me levantou, Pai. Porque o Senhor hoje me deu mais uma oportunidade de vida. Porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai, e se faz presente em minha vida. Eu sou extremamente grata porque eu tenho um lar maravilhoso para morar que o Senhor me proporcionou, Pai. Eu sou grata porque eu tenho uma família incrível, feliz e saudável. Sou grata por estar aqui hoje falando da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar através de mim, que o Senhor vá até os corações, Pai, dessas pessoas e consiga levar a Sua palavra, levar o Seu amor, a Sua empatia, Pai. Que possamos estar ligadas ao Senhor e usarmos esse poder maravilhoso, Pai. Usarmos essa oportunidade de falar contigo, de ter essa ligação direta, mas não porque estamos sempre em busca de algo, mas porque queremos viver contigo e sentir o Teu amor, Pai, sentir o Teu abraço. Pai, são essas coisas que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem a história de Lázaro. Mas, e o que Jesus principalmente fez lá, né? Então, a minha Bíblia é um pouco antiga, e aí ela é diferente, mas eu vou ler para vocês a escritura que veio à minha mente para criar esse devocional para vocês. Então, ela tá em João 11:41, e diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, onde Lázaro estava. Lázaro estava morto, gente. Há 4 dias. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, quando abriram esse túmulo ali, vamos dizer, o Senhor primeiro agradeceu. Jesus Cristo agradeceu primeiro ao Senhor. Vocês acham que ele, sendo Jesus, ele precisava agradecer?
Agora vocês conseguem entender que tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus fez foi para nos ensinar? Tudo que ele fez foi para nos ensinar. Porque no nosso dia a dia nós teríamos aflições, coisas aconteceriam. Mas se nós estivermos ligadas aos céus, fazendo a nossa oração, buscando na Bíblia as respostas, nós vamos começar a entender as coisas. E aqui o Senhor nos ensina, Jesus Cristo nos ensina 2 pontos muito cruciais para a nossa vida e essenciais. Ele nos ensina que deveremos dar graças antes de ver os milagres. Porque normalmente eu e você esperamos que tudo dê certo para depois falar: ai, Senhor, muito obrigada, deu tudo certo. Só que quando você age dessa forma, você não está confiando nele de verdade, você não está exercendo a sua fé e a sua gratidão. E aí que eu vou te falar uma coisa. Às vezes o seu plano ele até tá perfeito, tá lindo, do jeito que você desenhou. E aí você espera o plano tá perfeito, tudo desenhadinho, bonitinho. Pode ser algo no seu ambiente profissional, no seu ambiente pessoal. E aí você desenha tudo e espera ficar perfeito para lançar tal coisa. Mas, acredite, se você for fazendo com o que você tem e confiando no Pai, Ele vai te dando o chão e a linha do milagre ela passa a ser preenchida por Ele. E aí você vai provar do extraordinário. Você vai viver coisas que você vai falar: meu Deus, como isso é possível? Como aconteceu? Como cheguei até aqui? Olhem só que forte isso. E estar aqui com vocês, fazendo esse devocional, inclusive, como eu disse, eu tive muito medo no começo do que iam pensar, o que iam falar, será que eu ia conseguir? Mas sempre que eu me sento aqui e antes do devocional, eu faço uma oração para o Senhor, eu leio o devocional novamente e ali eu começo a estudar e entender o que eu vou falar e o Senhor começa a falar através de mim. Eu começo a sentir a presença dele e o que ele gostaria que eu falasse, da forma que ele gostaria que eu falasse. Já teve dias em que eu fiz o devocional sem estar num bom dia. Já teve dias que eu acordei e eu falei: meu Deus, por que eu inventei isso? Mas aí o que eu fiz? Eu orei. E eu agradeci, eu agradeci a oportunidade, eu agradeci a vida por estar aqui fazendo o devocional. E quando eu faço isso, é a mesma coisa que o Senhor jogasse para fora toda essa angústia, essa frustração, esse medo. E aí eu começo a ser preenchida por Ele e em minutos eu já estou super animada. E aí quando eu ligo aqui as câmeras para falar com vocês, eu já tô em êxtase, assim, sabe? Eu já tô feliz, faceira, tô falando coisas que eu sei que às vezes eu não programei, eu escrevo tudinho para falar aqui para vocês. E quando eu vejo, eu tô falando, eu olho e falo: caraca, não saiu nada do combinado. Mas eu creio que alguma coisa que eu disse foi o Senhor mesmo falando por mim, através de mim, né? Que vai chegar em vocês de uma forma mais objetiva, porque às vezes é algo que está no coração de vocês que eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe. Então, nessa história de Jesus Cristo com Lázaro, a gente aprende sobre a gratidão, mas principalmente sobre propósito. Porque pense só, Jesus, ele demorou 2 dias para chegar lá. Então, Lázaro está doente e suas irmãs Marta e Maria clamam por Jesus: venham, pelo amor de Deus, salvar o nosso irmão. E Jesus demora 2 dias, sendo que diz que era bem próximo, Betânia, ali de onde ele estava. Não dava 2 dias para chegar lá. Mas, quando Jesus chega, elas já estão muito frustradas, muito tristes, com a confiança baixa. Mas isso tinha um propósito. E qual era o propósito? Jesus precisava provar que o Pai, que o Senhor era um Deus de milagres. E então, ele vai depois... E Lázaro já está morto há 4 dias. Olhem só isso. Mas Jesus faz essa oração antes de ver o milagre. Eu te agradeço porque me ouvistes. E aí ele pede para que Lázaro saia do túmulo. E Lázaro sai. Lázaro sai andando. Sai inclusive com as faixas que eles enfaixavam as pessoas, tipo múmia, sabe? E ele sai andando perfeito. Então, esse era o propósito. Ele demorou propositalmente para poder provar a glória de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. As pessoas precisavam ver para crer. Porque, infelizmente, é assim que acontece.
Muitas vezes esperamos ver para crer, mas o Senhor, Jesus Cristo, já sabia dos milagres, ele sabia que o Senhor cumpriria com isso. Então, a mensagem de hoje é para que eu e você possamos confiar, possamos agradecer antes mesmo que aconteça. E principalmente, para que eu e você possamos conhecer o nosso propósito. Qual é o nosso propósito nessa terra? Mas nós só vamos descobrir de fato o nosso propósito quando nós começarmos a viver com o Senhor. Sabe por que eu digo viver com o Senhor? Porque é a única forma de você silenciar o barulho para conseguir ouvir as coisas de forma mais leve, de forma objetiva. Enquanto nós estamos vivendo no automático, nós não conseguimos ouvir. Nós não ficamos sensíveis ao Espírito para poder recebermos respostas. Então, às vezes, aquela resposta que você busca, que você precisa, ela está aí dentro de você, mas você ainda não consegue ouvir, você não consegue enxergar, porque existem muitos barulhos externos. E ontem, inclusive, na mentoria, ontem tivemos uma aula de mentoria maravilhosa. Uma vez por semana, né, eu dou mentoria para as meninas que vieram para o clube. E ontem nós falamos sobre a conexão com Deus, como destravar isso. E aí eu expliquei para elas, essa é uma das primeiras aulas, por quê? Porque Deus, ele não está presente nas religiões, ele está dentro de nós. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entender Deus, não conseguem viver com Deus, porque não conseguem senti-lo. E você só começa a sentir Deus de verdade, começa a viver uma vida com propósito, quando você se reencontra consigo mesma. E é isso que na mentoria eu ensino para as mulheres, para elas se reencontrarem com elas mesmas, elas entenderem o seu real propósito, elas se conectarem com a verdadeira essência delas, porque no meio, na nossa vida, nessa correria do dia a dia, no automático, a gente se perde. Infelizmente, a gente acaba se perdendo e aí passa a viver uma vida totalmente sem propósito e você nem percebe, você só vai indo. Mas sabe quando... Vou perguntar para vocês e vocês pensem aí. Vocês têm agido de forma vazia? Você tem se sentido vazia? Ou às vezes você faz, mas parece que nada tá bom? Ou você acorda cedo, levanta tarde, dorme, vai... E aí chega no final do dia você sente assim, nossa, eu não fiz nada, sendo que você fez um monte de coisas. Então, são vários pontos do dia a dia que a gente não percebe. Mas nós estamos vivendo ali, totalmente no automático, vazios do que realmente importa, sem uma leveza, sem uma felicidade genuína interna e sem amor próprio. Só que muitas vezes a gente não percebe, a gente demora para perceber. Normalmente a gente vai perceber isso quando a situação já está muito ruim. Ou você está entrando numa depressão, ou você está cometendo alguns erros no trabalho, ou está cometendo alguns erros no seu casamento, ou cometendo erros com filhos. E é só aí que você, depois que já está ruim, que você começa a olhar em volta. Então, amiga, que você possa hoje olhar com mais atenção para o propósito da sua vida. Que você possa lembrar que Jesus, ele não demorou 2 dias. Ele estava no tempo certo. E isso também nos ensina sobre a paciência. Porque às vezes nós queremos para ontem as coisas. Mas não é assim. Tudo, existe um tempo para tudo. Embaixo dos céus. Existe um tempo para tudo com o Senhor. Lembre que eu falei para vocês esses dias, o relógio do Senhor não é o mesmo que o nosso. Então confia nele, agradeça, exerça fé e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Olha, eu já fugi do assunto todo, mas eu vou colocar aqui a reflexão. Então, nessa escritura que Jesus fala, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes, a reflexão em cima da escritura é a seguinte: quantas vezes eu e você só agradecemos depois que tudo dá certo? Vamos agradecer antes, amigas, porque essa é a forma certa de orar. Se hoje você não tinha certeza de como orar, hoje eu te falo. Ore agradecendo. Você vai sentir em 3 dias, juro, 3 dias, que você orar sentindo, porque da boca para fora e só no pensamento não resolve. Você tem que sentir. Ore agradecendo, sentindo gratidão de verdade. Hoje eu oro sentindo gratidão de uma forma tão genuína que quando eu termino a oração eu tô chorando. De tanta gratidão que eu sinto de verdade. E isso me trouxe paz. Isso inclusive me abriu portas
Eu vou contar mais pro final do ano, né? Porque agora eu tenho lá vários sonhos para esse ano, várias metas que eu coloquei para esse ano. E várias já se cumpriram. Porque quando eu escrevi aquelas metas, eu escrevi sentindo, eu escrevi falando, Senhor, eu sou grata porque isso já é meu e eu vou viver neste ano. Eu vou viver neste ano. Com confiança, gente, confiança. Então, aqui o Jesus nos mostra outra postura, que é agradecer antes, confiar antes e crer antes. Ele é claro e objetivo. A Bíblia é o nosso manual. Usem esse manual, usem esse manual. A fé verdadeira é aquela que não espera milagres para se alegrar, mas já adora por saber quem é o Deus que ouve. Você tem orado como quem implora por algo que está fora de você e você fica implorando, eu preciso, eu preciso, eu preciso, ou você é aquela que confia que já foi ouvida? Olhem que forte. Amiga, seja a pessoa que confia que já foi ouvida. Seja essa pessoa. Porque assim, eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Sempre que eu faço oração, eu faço sabendo que Ele vai me responder. E a Carol tá aqui, inclusive, hoje no nosso devocional para provar que o Senhor responde, porque ela foi agora mais recente, né, do que aconteceu. Eu orei para o Senhor 20 minutos depois, ela me veio com uma resposta. O Senhor usa pessoas, Ele usa situações, mas se você estiver sensível para escutá-lo, porque senão alguém vai te falar alguma coisa e você vai achar que é o acaso, que é o destino, ou que é qualquer coisa, menos que a resposta do Senhor. Então, estejam sensíveis. Estejam sensíveis. E amigas, a oração do nosso dia, ela é a seguinte: Pai, hoje eu escolho confiar como Jesus confiou. Até Jesus precisou confiar, amigas, vocês estão vendo? Ele era Jesus, mas ele confiou. Por que ele fez isso? Exemplo para nós. Tudo que Jesus fez foi exemplo para nós, porque ele estava preso nesse corpo de carne também. E ele era um ser espiritual, assim como eu e você somos. Esse corpinho aqui é só passageiro. É uma passagem. Então vamos cuidar dessa passagem. Vamos ter uma vida leve, feliz de verdade. Vamos viver com Cristo. Viver com Cristo é feliz. Gente, é gostoso demais. É gostoso demais. Se eu pudesse trazer vocês tudo para dentro de casa aqui, para eu poder viver isso com vocês. Porque é gostoso demais. Então, mesmo sem ver, Senhor, eu te agradeço. Mesmo sem entender, eu me rendo a Ti. Aumenta a minha fé e me ensina a viver com essa certeza. O Senhor me ouve sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amigas, acredite hoje. Diga para si mesma: o Senhor me ouve sempre. Ore com convicção. Ore sabendo que Ele vai te dar a resposta. Mas não ore pedindo, implorando por algo. Ore já agradecendo. Senhor, eu sou grata porque aquele plano que eu escrevi, ele já deu certo. Eu sou grata porque eu tô colhendo bons frutos, Pai. Antes de lançar... Gente, vocês sabiam que a mentoria que eu desenvolvi, ela vai ser lançada em agosto? E eu já estou tendo as minhas mentoradas, já estou trabalhando com essas mulheres, porque essas mulheres vieram me procurar, vieram me buscar. E o Senhor me disse, você vai atendê-las, você vai falar com elas, você vai ajudar elas, porque elas precisam agora de você. Então, a mentoria vai ser lançada, vai ter um lançamento em agosto, mas ela já está acontecendo a todo vapor, porque eu fui obediente e porque eu comecei sem ter a certeza de como seria. Mas agora eu vi que foi validado. Ontem, quando eu dei a mentoria e que eu vi o rosto daquela mulher feliz e entendendo o que eu estava explicando para ela, eu falei, é isso. Então, eu fiz e tô fazendo mesmo sem ter a certeza. Mas sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. E na verdade agora eu tenho certeza de que já deu certo. Que você possa provar, amiga, desses milagres. Que você possa confiar assim como eu tenho confiado no Senhor. Para que você possa viver o sobrenatural. Para que você possa entender o que Deus pode fazer na sua vida. Então essa é a mensagem de hoje. A nossa frase do dia é a seguinte: a verdadeira fé não espera o milagre acontecer para agradecer. Ela agradece, porque sabe que o Pai já ouviu. Amigas, a frase é essa. Espero que vocês lembrem-se disso, de agradecer.
Agradecer, agradecer, agradecer. Teve várias vezes que eu tenho falado sobre a gratidão aqui, mas é porque a gratidão ela está presente em vários pontos da Bíblia, só que nas entrelinhas. Então eu trago aqui para que vocês possam viver isso de verdade, para colher os frutos da gratidão, porque foi isso que transformou a minha vida e vai transformar a sua, eu creio. Que vocês tenham um dia maravilhoso, que Deus abençoe fortemente a vida de vocês. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz e eu sei que a mensagem foi para alguém que está aqui hoje, para aprender a ser mais grata, para lembrar você de orar, de confiar e exercer fé. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.